2 Timóteo 3. Já fala assim, Paulo falando, né, Timóteo, né? Ele já fala assim: sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia, negando o seu poder. Afasta-se, portanto, destes também. Vamos continuar aqui. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhe é própria se manifestará claramente a todos. Então, a gente lendo isso aqui, parece até que estamos lendo um jornal, né? Estamos lendo um jornal atual de hoje, assim. Se a gente analisar o que temos visto e ouvido falar, realmente... mas a maldade sempre existiu, né? Realmente, a maldade sempre existiu. A gente vê o Império Romano, né? A gente vê a maldade ali. Mas nunca existiu tudo ao mesmo tempo, como o Paulo está falando aqui, né? Zombadores, zombando de Deus, pessoas se afastando de Deus, negando a Deus, né? Então a gente vê um contexto bem atual mesmo, é como se ele estivesse tendo uma revelação desses tempos nossos agora. E eu creio que realmente é. Ele falou, nos últimos tempos, né? Aqui está falando no primeiro versículo aqui, ó. Nos últimos tempos. Nós estamos vivendo esses últimos tempos desde a época de Cristo. Desde a época de Cristo já são os últimos tempos. E cada vez isso tem crescido, né? Isso que ele falou aqui já tinha naquela época, mas tem crescido e está tomando proporções terríveis, né? As pessoas realmente perderam a afeição, né? Estão muito mais amantes dos prazeres do que de qualquer outra coisa, né? Tudo é prazer, tudo é facilidade, né? Tudo que traz facilidade é cobiçado, né? É conforto. Tudo que traz prazer para o homem, né? Para a carne. Isso está bem explícito aqui. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo onde a maldade tem avançado de uma maneira terrível. As pessoas matando umas às outras por qualquer motivo banal, né? Perdeu realmente a sensibilidade umas com as outras. E ele fala sem amor, ó, no versículo 3, incapazes de perdoar, né? Não existe perdão, não consegue perdoar o próximo, não consegue manifestar nada que vem de Deus. Esses são os últimos tempos que estamos vivendo. É só olhar para o lado, a gente vai ver que está ao nosso redor isso, né? Está ao nosso redor. O que mais me chama a atenção aqui é os zombadores, né? Zombando de Deus. Assim, eu tenho 43 anos, eu nunca tinha visto, tempos atrás, né? Eu nunca tinha visto pessoas zombando de Deus como tenho visto hoje em dia, né? As pessoas tinham respeito, elas tinham temor, mesmo que não fossem pessoas que seguiam o Evangelho, mas elas tinham temor. Eu creio que vem da educação também, né? Antigamente era ensinado nas escolas o Evangelho, falavam sobre Jesus para as crianças, e hoje isso foi tirado. Hoje nos recreios das escolas coloca funk para eles dançar. Eu já vi em algumas escolas põe música de funk, música de coisas que, né, não convém.
para as crianças de todas as idades estarem dançando, estarem escutando, ao invés de ensinar o Evangelho. Então isso causa o quê? Causa pessoas com coração frio, pessoas que estão longe de Deus, que não adoram a Deus, não temem a Deus, não escutam, não conhecem a palavra de Deus. Não tem ideia do que vai acontecer daqui 5 segundos, 5 minutos, digamos assim. E cada vez mais se afastam do Criador. Né? Cada vez mais se afastam do Criador. E esse é o cenário dos últimos dias. Nós estamos vivendo exatamente esses dias. Né? Por isso uma guerra espiritual muito pesada. É difícil fazer o bem. Mesmo que a pessoa queira, não consegue. Né? Não consegue. É difícil para a pessoa fazer o bem. É até burocrático em algumas das vezes. É até burocrático fazer o bem. Né? É taxado... Foi invertido, né, os valores. Os valores foram invertidos. O que era bom virou mal e o que era mal virou bom. Né? Agora o bom é fazer o mal, né, digamos assim. E isso também está na palavra, que seria invertido isso. Né? Que o mal se tornaria o bem, né, no final dos tempos, e o bem se tornaria o mal. Então quem faz o mal hoje está fazendo bem. Quem fala, vou para a igreja, quem fala, estou deixando de beber, estou deixando de noitar, estou deixando para seguir a Deus, é taxado como uma pessoa que está fazendo mal, uma pessoa que está errada. Né? Os que não fazem são caretas, são colocados agora até como criminosos. Antigamente era só careta, é só um careta, é um bobão, é uma bobona, está desperdiçando a sua vida. Mas agora não, já está colocando como crime, marginalizando, né, quem faz isso. Agora já se acha melhor. Eu já escuto isso demais. É porque se acha melhor que os outros. É porque tem essa religião agora quer ditar regras aqui. Então é desse jeito. Eu vi um vídeo ontem, não sei se alguém me mandou, eu só ouvi por ver mesmo, agora não me lembro. O rapaz pregando na rua, as pessoas passando, e o rapaz pregando na rua. Né? Não obrigou ninguém a ficar ali, mas estava pregando na rua. E a mulher parou lá, ele estava falando sobre o inferno, né? Que realmente o evangelho fala do inferno. Não existe evangelho sem inferno. Sem pecado, né? Sem falar do pecado, sem falar do inferno. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Né? Falando como? Alertando, olha, para quem não tiver para quem não tiver a palavra, quem não crê em mim, quem não aceitar a minha palavra, vai parar nesse lugar. No Hades, né? No inferno. Né? Não que seja o centro do evangelho, mas faz parte do evangelho. A pessoa tem que saber que é pecador, tem que saber que Jesus é que nos salva, e tem que saber que se negar isso, vai parar no inferno. Pronto. Foi avisado. O evangelho é isso. Uma boa notícia. Qual que é a boa notícia? Olha, a boa notícia é que Jesus pode te livrar do inferno. Mas se você negar, para lá você vai. Pronto. Né? Eu acho que é justo isso. Aí a pessoa crê se quiser, né? Digamos assim. Não é, ninguém pode obrigar ninguém a crer. Mas eu sou obrigado a pregar. Se a pessoa vai acreditar ou não, aí é o Espírito Santo, é ela, aí é com Deus. Não é a gente que controla isso. E o rapaz estava pregando lá e a mulher parou e começou a brigar com ele, falando que ele estava pregando sobre o inferno, entendeu? E repreendendo ele na rua. E então é isso que está acontecendo. Vivendo esses últimos dias. As pessoas não querem mais ouvir, né? Também era bíblico isso. Diz até que ia criar coceira nos ouvidos. As pessoas não conseguem ouvir. Dá sono, né? Começa a bocejar, começa a dormir, começa a querer fazer outra coisa, né? Como se tivesse alguma coisa mais importante do que Deus. Já vai querer... tá falando, tá demorando, eu preciso ver minha série, eu preciso jogar meu jogo, eu preciso fazer qualquer outra coisa. Isso tudo é o sinal do final dos tempos. Né? É o sinal do final dos tempos. Existe uma carga, uma energia, né, no mundo onde as pessoas são levadas para longe de Deus. As pessoas são levadas a fazer outras coisas a não ser estarem com Deus. E elas vão pagar caro por isso. Infelizmente.
É o espírito do anticristo que está no mundo. A Bíblia diz. As pessoas não entendem isso. Radical, que bobeira. Não é. É só você analisar. Existe uma mentalidade, vem do espírito do anticristo, onde as pessoas estão na correria. Eu não aguento escutar essa palavra, correria, correria. Vamos lá no culto, lá na minha casa, vamos lá no culto, na igreja. Eu tenho que ver, eu estou na correria. Correndo para onde? A passos largos para onde? Para o inferno? Sem Deus, sem ouvir a palavra, sem entender sobre a eternidade. Deixar de ouvir isso é no mínimo ignorância. É aquela história, né? Quem não crê, tudo bem, mas pelo menos escute. Tem muitos amigos meus que às vezes entram em discussão comigo. Eu falo, pelo menos escutem o evangelho. Pelo menos escuta mais sobre Cristo. É porque eu vejo na televisão, não sei como é que funciona a igreja. Negócio de dinheiro, não sei o quê. Eu falei assim, cara, não estou falando disso. Escuta o evangelho. Escuta. Eu quero que você se encontre com Cristo. Não interessa o resto. Se você se encontrar com Cristo e com Ele permanecer, no último dia você vai estar com Ele. E a gente não sabe qual que é o nosso último dia também, né? Tem o último dia que a Bíblia diz, que é o último dia dessa era, né? Que vai acabar para todo mundo. E tem o último dia de cada pessoa também, né? E a gente também não sabe. E aí? Vai ficar vacilando? Nós temos que estar bem com Deus. Não é fácil, é uma caminhada, né? É uma caminhada. Mas isso aqui eu já preguei sobre isso aqui na live, mas de novo Deus me trouxe isso para falar novamente, para a gente realmente olhar. Será que nós não estamos vivendo exatamente isso? Homens amarão a si mesmo, gananciosos, arrogantes. Será que as pessoas não estão desse jeito? Só vale o que é dela, o que é para ela, o do outro não tem importância. Esses dias estava eu e minha esposa, minha família na verdade, estávamos no restaurante e de frente parou um Uber lá para descer uma pessoa, menos de 10 segundos, não deu? Menos que isso, só parou para a pessoa descer. Nesse período que a pessoa parou o Uber para a pessoa descer, o que vinha atrás já começou a buzinar. Já começou a ficar irritado, buzinando, acelerando. Nós olhando e falando, caramba, a pessoa não pode esperar 1 minuto para outra descer, gente. Tem que ficar com essa irritação. Só importa o que é ela, o outro não importa. A pessoa está descendo, a pessoa pode ser um idoso, pode ser, não importa quem seja, a pessoa está descendo. Tem os afazeres dela também, o outro está trabalhando. O Uber está trabalhando, mas não interessa essas pessoas. Não importa o que o outro está fazendo, o que ele deseja. Só importa o que eu tenho para fazer. Isso é o quê? Está falando aqui arrogância, egoísta, né? Sem amor. Os homens seriam assim. E está piorando. Está piorando. Eu vi um vídeo hoje, espero que seja fake. Uma mulher passou mal, caiu no chão. Tipo, deu um ataque, alguma coisa. Do lado de 2 senhoras. Não era nem. Se fosse 2 jovens, 2 meninos, a gente não ia ficar assim, essa geração não tem. Era 2 senhoras, elas não fizeram absolutamente nada. Elas nem olharam, elas. Sabe, tipo, não tem nada aqui? Não é da minha conta. Não. Ignoraram e continuaram conversando. E aí veio um outro rapaz lá e socorreu, fez massagem e elas continuaram lá. Tipo, ele lá fazendo. Não. A câmera de segurança estava filmando. E aí fazendo massagem, boca a boca, ele trem todo, e as do lado lá nem se importar. Continuaram conversando sobre as novelas delas lá, sei lá que eles estão fazendo. A gente já pensa que é novela, né? É uma coisa para atrapalhar uma pessoa é a tal de novela. E seriado logo em seguida. Tudo que leva esse negócio de série, que não acaba nunca, vai te enrolar. Não tem jeito, é impossível. Então, irmãos, nós estamos vivendo esse tempo, viu? Vamos ver muita coisa ainda. É o tempo de se voltar para Deus. Eu sei, as pessoas falam, Claudemir, mas você viu lá a igreja tal, o pastor tal, o missionário tal, o cantor não sei o quê. Porque é o seguinte, você vai falar de Deus para as pessoas não querem ouvir Deus, não. Não querem ouvir nada do evangelho, mas quer ouvir quando é uma coisa que é escandalosa, né? Que envolve a igreja e que é escandalosa. Porque elas sabem de todas as notícias. Nem eu tô sabendo, mas você viu aquele pastor que foi pego com mala de dinheiro? Você viu que aquele outro que
que foi pego fazendo não sei o quê? Eu falei, não vi não, irmão, quem que é? Ah, é um pastor aí, tá, conhecido. Então, assim, essas coisas eles levam pro coração, eles pegam para si, né? Agora, o evangelho, as coisas que podem salvar a própria vida deles, eles pensam que as pessoas pensam que quando eles se convertem, a gente está saindo ganhando. Quem está pregando para eles. Quem está ganhando é ele. Eu estou ganhando sim de Deus, porque Deus mandou eu fazer. Todo mundo, na verdade, né, que crê em Deus deve pregar sobre Jesus. Deve falar, pelo menos testemunhar, né, que está chegando o tempo, que essa era está acabando, graças a Deus, porque realmente já não está tendo condição mais, não. O mundo está invivível. Acabei de inventar essa palavra. Está impossível de viver. Está cada vez pior. Agora, não só as dificuldades dos climas, das financeiras, de tudo, mas agora também as próprias pessoas ficaram difíceis por causa disso aqui, ó. Amantes de si mesmo. Ignoram umas às outras por causa de internet, por causa de celular, fica lá com o celular e a outra do lado morrendo e não acontece nada. E vai só piorar, infelizmente, porque isso vai passar pro chip que vai para dentro da cabeça da pessoa. Né? Quem acompanha a tecnologia aí, nem que seja por cima, por alto, sabe que a ideia é essa. A ideia é de fazer tudo que está no celular passar para dentro da pessoa. Ou é no cérebro, não sei, vai passar para dentro da pessoa. A pessoa vai virar um ciborgue. Né? Essas informações vai passar para dentro da pessoa. Muito mais fácil, não vai perder, né? Não vai perder para um celular, você perde, mas se estiver dentro de você, aí já não perde mais. Então a ideia é essa. Então a tendência é só piorar, infelizmente. Essa distância vai aumentar, as distâncias da pessoa uma da outra, a distância das pessoas de Deus, né? A ciência querendo provar uma existência do ser humano sem Deus. Nunca provou, né? Ainda é teoria, mas as pessoas já acreditam plenamente, né? Teoria. Mas já acreditam plenamente nisso. Né? Preferem acreditar nisso do que acreditar em Deus. Por quê? Porque quando você acredita em Deus, precisa acreditar no juízo. E para acreditar no juízo, também tem que acreditar que precisa de conserto. E as pessoas não querem se consertar, elas não querem isso. Essa é a grande dificuldade. Jesus falou, o testemunho do julgamento vai ser esse. Foi Jesus que falou. O testemunho do julgamento vai ser o quê? Que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, quando a pessoa for julgada, vai ser julgada assim, ó, você amou mais as trevas do que a luz. Você preferiu as trevas do que mudar de vida, do que ser transformado por Cristo. Não deixou Cristo te transformar. Você preferiu a trevas, preferiu a escuridão, o pecado. Então é esse o julgamento. Jesus disse isso. Infelizmente, muitas pessoas vão ouvir isso do Criador, né? Do nosso Pai eterno. Vai ouvir, você não serve, você não é meu amigo. Você não ouviu a minha voz. Eu te chamei pelo nome. Eu chamei você muitas vezes para estar comigo, para ter comunhão, para ter intimidade. Você não foi. Outras coisas foram mais importantes. Então você não tem intimidade, não conheci você. Né? E, infelizmente, as pessoas vivem na religião. E eu acredito. Viu, gente? Eu creio que realmente a igreja, do jeito que ela está, essa parte do sistema religioso vai acabar. Precisa. Vai precisar acabar isso para poder manifestar a igreja do Cordeiro. Né? Que a igreja do Cordeiro não é denominação. Né? A igreja do Cordeiro são os escolhidos, os salvos, os que realmente amam a Deus. Essa é a igreja do Cordeiro. Ela vai se sobressair sobre tudo isso que você está vendo hoje em dia, que é escândalo para cima disso. Até as super igrejas, as grandes igrejas têm escândalo, né? Hillsong, você viu? Aquele documentário? Não. Só bagunça. Mas pensa, Hillsong, cara, mundialmente conhecida. Eles têm vários Hillsong, né, velho? Mas todos, né? A principal mesmo. Principalmente a New York. Então tem muita coisa, e fora outras aí. Então tem muita coisa ali que Deus não agrada. Mas existe a igreja de Deus, existe a igreja do Senhor,
que ela não tem um nome. O nome dela é igreja. Viu? O nome dela, da igreja de Jesus, é a igreja de Jesus. Não tem placa, não tem esses negócios, não. E é essa que Jesus tem santificado, tem sustentado. É essa que tem crido. É essa que tem se separado. Viu, irmãos? Quem está ouvindo aí na internet. É essa que Deus tem chamado e tem se separado. Tem gente que não está se separando, não está entendendo. Vai perecer. Vai se perder no caminho. Né? Nós estamos vivendo esse tempo. Que está falando. Como que os homens seriam no final dos tempos, e nós estamos vivendo exatamente isso. Precisamos muito de Deus, precisamos de andar com pessoas de Deus. É importante andar com pessoas de Deus também. Porque quando você estiver fraco, essa pessoa de Deus vai te ajudar. Ela vai te exortar, ela vai orar por você, vai te ajudar na fé e vice-versa. Nós também vamos ajudar os outros. Por isso nós temos que andar com pessoas abençoadas que temem a Deus. Não andar em julgo desigual. Tem que andar com amizade assim, não adianta. Ah, meu amigo, não sei o que, cara, não vai rolar. Não vai dar certo. Ah, mas eu não posso pregar para meus amigos? Devemos pregar para os nossos amigos. Temos que pregar para aqueles que não conhecem a Deus. Mas eu falo de andar mesmo, junto, no mesmo objetivo. Não vai dar certo, cara. Não vai. Na hora do vamos ver mesmo, vai dar diferença aí. Quem está com o Senhor, quem não está. Vai ser um empecilho, o inimigo vai atuar ali, essa pessoa não vai saber lidar e vai dar problema. Nós temos que andar com pessoas de Deus. O próprio Paulo falou isso. Ande com pessoas que o Senhor resgatou, que confiam no Senhor, que temem a Deus. Pelo menos temam a Deus, né? Amém? Amém.